Menopausa nova é para você, mulher? Você já parou para pensar sobre isso? Que estamos em um outro momento, outro século, outro movimento tecnológico, uma vida bem diferente de até poucas décadas por aí. E aí, a gente traz aqui a reflexão se essa menopausa nova é a menopausa que você já pensou um dia ou se você já refletiu que iria chegar nessa fase da menopausa. E é muito interessante a gente pensar, sim, que é uma menopausa nova, uma menopausa que vai trazer para você riscos, sim, mas que pode também te proporcionar momentos muito significativos para a tua jornada. E aí, a mulher que está realmente disposta a enfrentar a menopausa nova, ela vai ter, com certeza, encontrar equilíbrio, vai encontrar o significado e o seu propósito com isso. Porque, acima de tudo, a menopausa é nova para a mulher que quer ser diferente. Então, fica aqui até o final dessa live que você vai entender o que é a menopausa nova e se ela é para você. A cultura de estar no silêncio na menopausa, ela é até um pouco assustadora. Hoje você não querer e não falar. E acima de tudo, eu percebo também nas conversas, nas mensagens e nos meus estudos, de que ela ainda é pouco falada. A gente vê uma movimentação das atrizes em falar o que estão sentindo, em ter espaço para falar. A gente vê, frente a tantas novidades de medicamentos, de terapias de reposição hormonal, as indústrias farmacêuticas, né, envolvida no processo, nas pesquisas, isso é muito bom para a menopausa nova. Mas o fato é que, inseridos numa cultura onde muito tempo a menopausa foi tabu, é de chamar atenção quando a gente observa tantos movimentos, mas no fundo, o que é a menopausa para você? Como que você está vivendo aí? Então a gente acha também, e vocês vão entender aqui no decorrer dessa live, que há um certo embaraço quando se fala da menopausa. Sintomas que parece que são incuráveis ou que são sintomas que só agravam, só traz risco, só traz tudo de ruim para a mulher, né? E a mulher fala assim, nossa, que momento horrível, que situação que eu estou passando, como está difícil enfrentar essa menopausa com esses sintomas que eu tenho. Então, fica aqui até o final dessa live que você vai ver que não é tão difícil assim, está inclusa na menopausa nova. E ela é nova sim. Primeiro que está acontecendo pela primeira vez na tua vida. Essa fase é uma fase em que pela primeira vez você está tendo oportunidade de atravessar. E quando a gente começa coisas novas que vão acontecendo na nossa vida, a gente pensa assim, como é que eu vou enfrentar esse novo? Como é que vai ser esse novo na minha vida? E isso aqui eu não tinha, isso aqui eu não sentia, isso aqui não era meu e agora se instalou e eu vou ter que, tipo assim, enfrentar, não tem outro jeito, não tem outro jeito. E enfrentar não significa batalhas árduas. Significa que eu preciso me conscientizar, eu preciso elaborar uma estratégia ou várias estratégias, eu preciso me colocar no centro da minha vida e falar assim, pera lá, como foi quando eu entrei na adolescência? Os hormônios estavam lá bombando, cabelo bom, pele boa, ânimo, coragem de enfrentar, estava tudo tão fácil, mas acontecia na adolescência, por conta dessa quantidade hormonal, movimentos também que você estava aí novo, que você não conhecia e você passou às vezes sem conhecimento nenhum. Isso trouxe para você repercussões como, por exemplo, uma gravidez indesejada, trouxe para você talvez, né, que a gente observa um humor diferente,
E aí a gente vê os adolescentes com aquelas alterações hormonais e a gente vê o humor deles. E a gente fala assim, tá na adolescência. E agora, o que a gente escuta? Tá na menopausa. Então, tá mal-humorada porque tá na menopausa, tá dormindo mal porque tá na menopausa, tá com a pele ressecada porque está na menopausa, está com enxaqueca porque tá na menopausa, baixa libido porque tá na menopausa. Quantas coisas estão acontecendo comigo porque eu estou na menopausa. O simples significado, a simples transformação que a mulher passa, porque ela é natural, é uma fase natural da mulher, sua mãe passou, sua avó passou, as mulheres passam. A gente vai percebendo que é um assunto que ainda tem muito tabu. E o fato, nós fomos ensinadas, entre aspas, a ficar caladas, a não sentir, a não reclamar. Então a gente via muitas mulheres caladas. E hoje, o que vai acontecer se nós ficarmos caladas? Se a gente silenciar, como é que a gente vai viver se a gente silenciar para o nosso companheiro, para a nossa família? Se a gente silenciar que sim, que está esquecida, sim, que vai acontecer, sim, que é um momento que vocês vê se vocês vão identificar com isso. Fazíamos tudo de uma vez. Quantas coisas nós fazíamos de uma vez? Cuidava de criança, cuidava da casa, ia trabalhar, voltava, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Estava tudo bem. A gente descansava e no outro dia tocava a vida. E agora, o que a gente vai percebendo com essas mudanças? A gente vai percebendo que não dá para fazer tudo de uma vez. Que a gente vai ter que fazer alguma coisa e depois a gente vai fazer a outra e depois a gente vai fazer a outra para fazer com qualidade. E muitas das vezes, se você tentar, façam somente o teste. Se você tentar, mesmo que você faça a sua agenda, mesmo que você se organize para fazer tudo o que você gostaria de fazer naquele dia, você vai esquecer. Alguma coisa não vai sair do jeito que você gostaria que saísse. Talvez as pessoas não percebam, mas o que importa as pessoas não perceberem? O que importa é que você percebeu que não foi possível fazer aquilo tudo que você fazia, porque você ficou mais cansada, porque você teve uma névoa mental que fez você esquecer. Lembra? Os hormônios não estão chegando ali no cérebro para fazer as funções. O hipotálamo, que é o centro lá das emoções, vai reclamar. Tá faltando aqui. O teu corpo vai funcionar, ele vai se adaptar. Olha como ele é inteligente, ele vai se adaptar. Mas está faltando alguma coisa ali. O que não faltava quando você era mais jovem. Tinha até excesso, que te dava até muito sono, muita energia para fazer as coisas, muita vontade assim de ir para o mundo. E agora, se você pudesse, nem sair de casa. Então, quando eu trago aqui a reflexão que a mulher fazia, cuidava de filhos, do parceiro, do trabalho, cuidava de ir à frente de muitas coisas. Quando chega agora na menopausa, e a gente vai falar aqui em off, é hora de cuidar de quem? Não é que você deixou de fazer o que você fazia, até por questão de necessidade. Porém, se você não tiver esse olhar especial, mulher, eu sinto muito te falar, você está fora da menopausa nova. Porque aí você vai ter que arcar um custo muito alto para viver com qualidade. E talvez nem consiga viver. Porque se nós não pensarmos nesse cuidar de si, e aí a gente vai ver no decorrer dessa live o quanto de coisas que nós podemos fazer aí para enfrentar o que é novo na nossa vida. Mesmo que você já esteja na menopausa, na pós-menopausa, e você agora que despertou para isso, durante aqui no decorrer dessa live eu vou abrir bastante reflexões para que você desperte do que está acontecendo com você e o quanto que você pode fazer de melhoria para a tua vida, porque nós precisamos passar por uma menopausa feliz. E a gente está vendo aí, falar da menopausa e as mensagens que eu escuto são de mulheres que não estão felizes com a menopausa. E é só mais uma fase. E é bom a gente lembrar que essa fase, ela não é como a adolescência que passa.
passou, que bom. Ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Então tem um divisor aí de água. Você vai escolher. Ou você quer ficar na menopausa velha, aquela que você não desperta, não se conscientiza, vai tocando, vida acontecendo, ou você quer parar o trem e falar, não, a partir de hoje eu quero a menopausa nova. Ela é nova quando você desperta, se conscientiza da importância de ter esse olhar especial por você. Não importa o que você está vendo ao teu lado. Não importa se a outra mulher que está ao teu lado, que convive com você, que já traz aí uma cultura, um ranço, uma dificuldade de perceber e despertar para isso, e continua a saga da mulher que quer manter uma fase igual às outras que passaram. E é tão interessante a gente perceber que a falta do conhecimento, de não saber se você está na menopausa, se você está na perimenopausa, se você está na pós-menopausa, e isso traz muitos problemas. Porque, por exemplo, você pode ir ao médico e o primeiro diagnóstico que você vai ter, com tantos achados de problema que você vai levar para um consultório, e até mostrei aqui uma estatística, que para você ter o teu diagnóstico de menopausa, perimenopausa e pós-menopausa, você tem que passar por 10 consultas médicas. Veja se isso é possível. Foi uma pesquisa que foi feita com as mulheres para diagnosticar se está na fase da perimenopausa, menopausa ou pós-menopausa. Então, quem está aqui nesta página já sabe quando é essa fase, se ela é natural, se ela é precoce, se ela é prematura, e os sintomas que estão acontecendo com você. E até o marco desse período. Então, nós vivemos em torno de 10 anos na perimenopausa. É o marco da mulher brasileira. Ao chegar na menopausa, que é a última menstruação, somado 12 meses sem menstruar, daí é considerado, é o marco da menopausa, que é o marco do envelhecimento. E esse marco diz assim, agora eu estou na pós-menopausa. E ela pode durar muito tempo? Ela vai durar muito. Ela vai durar muito se você não tiver esse divisor. Se você não entender essa novidade na tua vida. E essa novidade ela pode chegar a qualquer tempo, desde o momento em que ela chegou e você olhou e falou, peraí, eu tô nessa fase, mas eu já tô nessa fase há muito tempo, mas só que agora, ótimo, agora despertou. Então agora eu preciso estar com estratégias para ter uma menopausa feliz. Porque você quer ter uma fase feliz na tua vida. Você não quer ter uma fase igual você tinha antes. E aí o que acontece? Para uma menopausa nova, uma mulher nova. E como é essa mulher nova? Se eu trago crenças, não trago propósito de saúde, não fui educada com uma família que traz propósito de saúde. Seja bem-vinda, é a família brasileira. A família brasileira, ela traz uma cultura, em cada região, culturas diferentes, e cultura que muitas das vezes arraigado de crenças. É assim mesmo, você vai viver assim. Eu também sentia isso. Não, mulher, não é para você sentir. Não é para sofrer, não é para ter dor. Menopausa sem dor. Esse é o meu método para as mulheres. Menopausa sem dor, porque tem que ser sem dor. Você presta bem atenção que você, ao adentrar o consultório, e aí a gente retoma aqui a nossa conversa, você vai ouvir dizer que você está estressada, que você está cansada, e você sai com 2 receitas de lá. É muito característico de antidepressivo, porque você pode até querer fazer reposição hormonal, e a gente vai falar isso aqui durante a live. Para a menopausa nova, da mulher que quer, ela preocupa com os sintomas dela. Vocês que estão aí me ouvindo, se preocupa. Pensa bem, quantas aqui hoje não estão pensando nisso? E nós estamos aqui para agregar valor, porque quanto mais a gente ouve sobre o que a fase que a gente está vivendo,
mais a gente vai incorporando não somente essa energia de querer cuidar de si, mas também a gente vai tomando essa consciência, vai organizando as ideias, a gente vai organizando a nossa cabecinha. E isso vai trazendo para a gente mais valor nessa fase. Mais valor, ou seja, eu vou rompendo um pouco essas crenças, eu vou entendendo que nós trazemos no inconsciente coletivo muitas coisas que não fazem bem para a gente, assim como nós trazemos muitas coisas que são positivas nessa fase. Mas é aí separar o joio do trigo. O que é bom para mim, o que não é? É nessa fase em que a gente vai tendo mais empatia por si, para até avaliar essas questões. E a gente vê que as mudanças internas nessa fase, elas se confundem um pouco. Parece que a gente não é a gente, perde assim um pouquinho, sabe? A nossa identidade. Nossa, mas eu não era assim, eu não fazia isso. Poxa, eu dormia tão bem. A gente até repete, nossa, mas eu dormia tão bem. Mulher, vai acontecer, mesmo fazendo terapia de reposição hormonal, alguma noite que você desperte. Por quê? Aquele hormôniozinho que nós tínhamos quando estávamos grávida, quando estávamos na adolescência, que nos ajudava a dormir, não tem. E aí, como a estratégia que eu vou utilizar para o meu sono? Porque eu não posso ficar sem dormir. E a estratégia, mulher, ela não é medicamentosa. Não é. Não é medicamentosa. Para se chegar à conclusão que ela precisa do medicamento, presta bem atenção. É preciso uma avaliação de um médico do sono, para saber se eu tenho alguma alteração, que eu preciso realmente induzir o meu sono. Na maioria das vezes, na mulher na menopausa, é ritual. É ritual. Que ritual? Como eu olho para o meu sono. Reflete vocês que estão aqui comigo. Como eu penso no meu sono? Será que eu penso? Mesmo aí você que não tenha uma noite ainda ou não passou, vou falar insônia, mas insônia é um diagnóstico, tá? Insônia, para você falar assim, é insônia, você tem que estar pelo menos 3 meses acordando, pelo menos 3 vezes por semana, para você falar assim, eu tenho insônia. Esse despertamento na menopausa, ele é o tipo que o ciclo circadiano, que é aquele que escureceu e amanheceu, né? É um ciclo. Você dorme quando tudo escurece e aí você desperta quando clareia. Só que você fica um tempo ainda no escuro, nas telas, muitas das vezes ainda desperta, né? Assistindo alguma coisa, aquela tela azul, a luz azul. Isso tudo já vai trazendo um prejuízo. A iluminação da nossa casa, perceber se tem muita iluminação, se eu já tenho as luzes, né, amarela, que dá mais conforto visual. O que eu faço que antecede o meu sono, que atrapalha o meu sono? Eu já tiro aí muitas coisas. Você já tira muitas coisas. Uma sugestão que eu dou até para isso é retirar mesmo a televisão do quarto, para quem utiliza a televisão no quarto. Por favor, mulheres, o sono é tão importante para no outro dia você ter disposição, ter mais coerência, minimizar esquecimentos, ter clareza, ideias. Olha quantas ideias nós temos, quantas coisas nós queremos fazer e a gente vai percebendo que a falta de dormir vai trazendo esse prejuízo e é silencioso, principalmente as demências, né? As demências, porque a gente não consegue fazer o quê? A gente não consegue ter o sono profundo em vários picos, que é o sono que reorganiza, que é o sono que repara, é o sono que trata esse potencial endócrino para que você faça com que as funções elas se permitam fluir no teu cérebro, no teu corpo. E aí fica muito confuso, porque você não se sente mais aquela pessoa que você era e está tudo bem. Está tudo bem por isso. Não vamos tratar a menopausa como algo de muito ruim pra gente ou de ruim pra gente. Não é. Porque se fosse, mulher, Deus não ia permitir. Eu sempre penso nisso. Deus não ia permitir nada de ruim pra gente. E nessa confiança
que nós temos em conseguir enfrentar. E aí, e por que omitir se a menopausa ela vem para uma fase que não vai mais passar? Ela vem para ficar. E aí escolher como eu quero viver nessa fase é um senso crítico, é um amadurecimento, é uma postura, é entender a fase, é se ver realmente com um corpo que não permite muitas coisas que você quer aqui. E aí confundiu, né? Mas a gente vai explicar isso, porque você pode fazer tudo o que você quiser com o corpo, mas ele é seu instrumento de vida. Sem ele, você imagina, você tem aqui um carro e um motorista. Então, o veículo, ele precisa de manutenção, ele precisa de reparo, ele precisa de combustível. Se você não fizer o que precisa ser feito nesse carro, como é que esse motorista vai usar esse carro? Então, ele quer fazer tudo no carro, ele quer viajar com o carro, mas se ele não fizer as manutenções, como que ele vai viver? Imagina o teu espírito aqui, tua alma. Imagina aqui o teu corpo. Você consegue fazer tudo o que você quiser com ele se você não cuidar dele, fazer as manutenções, os reparos, colocar o óleo, o combustível. Tem mulher que vai querer só botar óleo e combustível e vai tocar para frente. Aí quando chega na menopausa, o carro para. O carro para. E não vamos ter medo de enfrentar a menopausa. Não vamos viver assustadas, desesperadas, porque estamos com insônia, porque estamos com enxaqueca, porque estamos, e são só alertas de que o carro precisa de manutenção. E não é para se desesperar, mulher, por isso. Quantas mulheres aí estão desesperadas, porque estão com palpitação cardíaca, porque estão com enxaqueca, porque estão com vertigens, porque estão com o ombro congelado, porque estão com labirintite e uma série de coisas, né? Estão com baixa libido, estão com ressecamento vaginal, desespero. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Não temos que ficar apavoradas quando escutar aquelas mulheres. Ah, é porque eu tô sentindo isso. Mulher, você já tá aqui. Presta bem atenção, não se desespere, não tem nada de grave, não tem nada de grave. Você vai ter dificuldade de encontrar esse diagnóstico, mas você vai ter que entender essa cronologia. Pensa, qual é a tua idade? Se você não teve uma menopausa precoce, se você não teve uma menopausa prematura, e sua menopausa é natural, você tem útero, sangrou, chegou aí, mulher na menopausa, geralmente entre 48 anos e 52 anos, ela está no marco da menopausa. Eu, aos 56 anos, daqui a 2 meses, eu estou na menopausa. Fiquei um pouco mais tardia. Meu último sangramento foi em junho de 2024, eu já estou aqui, ó, pertinho da menopausa, e pós-menopausa, e aí essa menopausa nova, que aí eu generalizei para fazer o tema da live, essa pós-menopausa, como nós queremos viver nessa pós-menopausa, pós 12 meses sem menstruar? É uma escolha. Tem mulheres com 70 anos que estão tendo fogacho, tem mulheres com 65 anos que estão com dores no corpo, tem mulheres que estão com sobrepeso até os 70, 80 anos. Mulher, vamos melhorar isso. Tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Então não vai achar aí porque esqueceu um objeto, porque esqueceu de fazer alguma coisa que já está com Alzheimer. Mulher, para de se dar diagnóstico. Para de se dar diagnóstico, porque senão você vai parar em emergências, você vai estar sempre tendo que ir para médico, você vai estar sempre lá doente, vai ser mulher doente, mulher para sempre, se arrastando, artrose, artrite e fibromialgia e doenças que vão surgir de fato em você. Por quê? Porque há doenças que nós podemos evitar e as doenças comuns que ocorrem na menopausa são preveníveis. São preveníveis. Mas por que a gente não escuta sempre isso? Porque, ó, o que a gente vê aí? Um consumo.
Um consumo farmacêutico. Olha para as farmácias, estão lotadas. Estão lotadas. Então, nós vivemos aqui numa confusão que a gente se desconecta com o nosso propósito de vida, que é viver feliz, que é viver em paz, que é viver em harmonia com o nosso corpo. A gente se desconecta. A gente, às vezes, perde até a autoestima. Ah, tá bom essa roupa. Ah, tá bom, tomar banho, sair desse jeito. Mulher, olha para essa alma. Olha para essa alma, alimenta essa alma. Não fica aí pensando. Vai alimentar o corpo, né? Cuidar fisicamente da aparência, né? É uma consequência. Olha para você, olha para tua alma aí. Ela tá pedindo socorro. O sintoma é só para te alertar, ó. Tá acontecendo alguma coisa aqui, mas não desespera não. Acalma o teu coração. Acalma, porque senão você vai ter tanta doença. A primeira que começa é a resistência à insulina, e aí a mulher já está diabética cedo já está diabética. Vamos fazer uma live aqui só sobre alimentação na menopausa, só sobre alimentação. Mulher, é anti-inflamatória a alimentação, é anti-inflamatória, para parar de inflamar. O que já está aí inflamando e ocasionando tantas doenças? A fala tem que ser simples. Então, não vamos pensar e ter medo de envelhecer. O marco do envelhecimento é a menopausa. Não tem por que ter medo de envelhecer. Por quê? A gente tem que agradecer tanto por estarmos aqui, podendo aprender tantas coisas, podendo usufruir de tantas coisas. Nós vivemos a nossa fase, as outras fases. Por que esse medo, sabe? A gente tem uma cultura que valoriza muito a juventude e valoriza valoriza a sexualidade, valoriza... Essa crença é muito difícil de desconstruir. Nós não vamos conseguir desconstruir essa crença. São produtos que vendem. Os produtos da beleza se vendem. Você quer ter cabelo? Você quer ter cabelo na menopausa, não quer? Você quer que seu cabelo afine, caia? Não quer? Mulher, compra pelo menos um shampoo anti-queda. Pelo menos, entende a tua fase, senão você vai querer utilizar os mesmos produtos que todo mundo usa, porque o cabelo ficou assim. Mulher, se teu cabelo tá caindo, é shampoo anti-queda, aquele baratinho lá da farmácia, do supermercado. Anti-queda, não tá caindo? É anti-queda. Para isso que tem shampoo anti-queda. Isso ajuda, Flávia? Eles prometem que ajuda. Mas são detalhes que, se a gente não tiver na observância, vai passar. Muitas mulheres vivem sem apoio. Sem conversas reais, até com as próprias amigas. Não falam, não se sentem compreendidas. Porque, por mais que os sintomas sejam muitos sintomas, a gente vai perceber uma coisa muito interessante, que cada mulher sente sobre intensidade e sobre sintomas de coisas diferentes, né? Você perguntar, são sintomas diferentes. Eu tive muita vertigem na perimenopausa. Eu lembro que eu já fazia yoga e nessa fase eu parei de fazer yoga algum tempo porque eu não tinha muito equilíbrio para fazer e eu me sentia um pouquinho até constrangida porque eu não conseguia fazer as posturas. Aí eu parei, resolvi tratar minha vertigem e quando eu fui ao neurologista nessa época, ela não encontrou nada em mim, não encontrou nada, fazia os testes, fiz exames, não encontrava nada. Eu falei, isso deve ser hormonal. Eu já estudava, né? Eu falei, isso é hormonal. Vou esperar passar. Continuei fazendo academia. Fui para academia. Só fazia final de semana. Não te abandones, mulher. Seja por pouco tempo de trabalho, pouco tempo de poder cuidar de si, porque trabalha, tem horas trabalhadas, cumprimento do dever. Busca sempre um espaço
né, de acolhimento, porque a gente não vai encontrar na menopausa nova essa rede de apoio por essas crenças que a gente escuta aí e ouve, né, sobre a juventude, que a menopausa a gente está se sentindo mais velha por isso. Não vamos estar. Sabe por quê? Porque nós vamos viver até os 90. A menopausa nova, ela te permite viver até os 90, até os 100 anos. Por que não? Se você está prevenindo doenças, se você está cuidando do veículo, vai viver bastante. E aí a gente escolhe como a gente quer viver. Então, muitas mulheres, por falta de apoio, eu vi até uma reportagem da Marília Gabriela, ela estava falando, uma jornalista, né, que ela fala sobre solidão, que ela sempre trabalhou muito em grandes jornais, que ela sempre fez muitas entrevistas e trabalhou com muita gente, e agora ela se vê sozinha. Então, assim, não fazendo nenhum julgamento, por favor, mas só para a gente compreender aqui que as conexões sociais, elas são muito importantes, seja em qualquer fase da tua vida, desde a adolescência, inclusive na menopausa. Então, às vezes um grupo religioso, um grupo de caminhada, um grupo... Procurem estar juntos de pessoas que te fazem bem, que têm o mesmo propósito. Isso é muito importante. Então, a menopausa para algumas mulheres, e principalmente na pós-menopausa, ela é marcada por solidão. Isso porque a gestão, um dos pilares do autocuidado é a conexão social. E é muito importante isso, né? Quando a gente desperta, amém, que eu estou me enxergando, estou vendo aí que estou nessa fase da perimenopausa, consegui despertar através de ter ouvido alguém, de ter ouvido aqui até a enfermeira falar de cuidados, né? E me despertei para essa fase e quero me incluir nessa menopausa nova, né? Você sabe que quando a gente desperta, dá assim um alívio na gente? Se vê na fase, e aí você conecta com muitas mulheres que nem aí, não estão nem garantindo o 3 anos de vida, pensando assim, né, de que tá tudo ruim, de que aquelas inflamações pelo meu sobrepeso tá trazendo repercussão para o meu cérebro, para o meu corpo, para as minhas conexões, para o meu sono. E aí, Flávia, tem as ansiedades, tem a depressão, que é muito comum nesta fase, muito comum. Tem vários estudos que trazem essa notícia pra gente, pesquisas científicas que trazem essa fase como depressão. Vai acontecer? Vai. A baixa hormonal acontece? Sim. Vai acontecer. E tem como a gente enfrentar isso? Sim. Tem bastante recursos hoje tecnológicos, né? Medo de enfrentar, porque sabe que aí tem que passar por mudanças. Ninguém aí quer sair da sua zona de conforto, né? Deixa quieto, deixa assim que tá bom, precisa não quero. Mas quando a gente realmente, de fato, a gente percebe isso, a gente diz assim, tô aliviada, sabe? Tô nessa fase, eu nem tava sabendo que eu tava nessa fase, tava vivendo aí a vida acontecendo, eu nem me percebi. Mas depois tem sempre aquela dúvida, será que eu vou conseguir enfrentar a menopausa? Será que eu vou passar por essa fase? Como que vai ser? Como que vão ser? Como é que eu vou enfrentar esses sintomas? Eu tenho que chorar, doer, sofrer? Não, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que buscar rede de apoio. E muitas mulheres conseguem minimizar os sintomas com terapia de reposição hormonal. Inicialmente, porque só a terapia de reposição hormonal não vai resolver. E aí, quando começam a fazer, parece que, nossa, melhorou muito, né? Aí passa um tempo, começa de novo. Por quê? Porque não é só isso. Percebe que a gente gostaria de ter algo muito mágico, muito mágico, não é isso? Muito mágico de usar, medicar e passar nos sintomas. Não vai ser assim. Porque demanda de uma mudança íntima, demanda de uma aceitação, demanda de... Será que eu consigo mudar? E mudar hábito, mudar rotina? Porque quando a gente pensa em cuidar de si, a gente está pensando assim, eu vou ter que mudar hábito. Como é que eu vou cuidar de mim se eu não colhei para mim?
Se eu nunca pensei em mudança, se eu nunca me vi nessa fase, como é que eu vou agora estruturar isso? Parcimônia, mulher, parcimônia. Vai conseguir, vai conseguir. E lá na frente você vai se olhar e vai falar assim, ai, que bom, que bom. E aí você vai encontrar mulheres que não vão se afinizar com o que mais você está querendo fazer de você. E esse olhar assim, precioso, sabe, amoroso por você, te traz uma felicidade, porque você conseguiu pensar, poxa, eu estou nessa fase, eu vejo que algo está acontecendo comigo, tem sintomas, sim, tem sintomas, mas também tem alguma coisa gritando dentro de mim, falando assim, ó, reage, faz alguma coisa aí, mulher, reage aí, porque senão... E a gente vai percebendo esse autoquestionamento, e tem até uma excitação, né? A partir de hoje eu já quero fazer isso, 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 aquilo, né? No SOS Menopausa, eu vou abrir vagas, talvez em junho, eu pretendo fazer uma viagem, eu já sou aposentada, e eu pretendo fazer uma viagem. Então, se eu não for viajar, eu vou abrir vaga para o SOS Menopausa. Não vai ser um custo alto. Todas vocês vão poder fazer. E nesse SOS Menopausa, eu vou trabalhar todas as caixas de ferramentas, de forma prática, todas as caixas de ferramentas. Só que eu não vou poder atender muitas mulheres. Então, para as minhas seguidoras, fiquem atentas quando eu abrir inscrição para esse método, que ele foi o que eu fiz por mim. E hoje eu digo assim, gente, poxa, muito boa, né, Giz? Muito bom a gente poder, assim, saber que a gente vai ter esse olhar, aprender a ter esse olhar, que é ele que vai garantir a constância e a consistência dessa rotina, desse autocuidado, que a gente vê assim, desafio. Gente, não tem desafio, não tem protocolo, tem a tua resistência batendo aí, que tu tem que trabalhar a tua resistência, mesmo ouvindo chamado, ainda tá difícil de ser você. Vai, mulher, vai, você vai conseguir. Se você tá aqui, promete para você que você vai conseguir enfrentar essa menopausa e vai chegar aí numa fase da tua vida sem doenças. E mesmo as que já estão com doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão, obesidade, mulher, calma, tu precisa de rede de apoio. Não adianta, você precisa, mas a principal rede de apoio é você querer. Porque quando você quer, você organiza o processo. Você organiza o processo. Pensa bem que quando você não quer uma coisa, você não vai atrás. E porque quando chega a tua vez, vai passando para frente. Então, há uma resistência nesse chamado, sim. A gente vê, a gente demora a agir, porque mudança vai doer, vai incomodar o outro. Mudança vai doer, vai incomodar o outro. Você vai ter que enfrentar, às vezes, o seu auto-julgamento. Você vai enfrentar o julgamento dos outros. E quando eu disse na minha casa, assim, vou fazer reposição hormonal. Nossa, pareciam que, vai fazer? Não vai fazer, porque tem a pesquisa tal. Todo mundo estudioso, né? A pesquisa tal, porque tem câncer. Eu falei, eu vou fazer reposição hormonal. E abracei a causa. Abracei a causa. Por que eu abracei a causa? Porque eu estava com incontinência urinária. Então foi um chamado assim, imagina, uma mulher de 49 anos com incontinência urinária. Já queria até fazer uma cirurgia em mim. Falei, não. Com 1 mês de tratamento eu recuperei. E os exercícios, né, que muito fortaleceram a região pélvica. E esses exercícios que fortalecem a região pélvica, a gente está falando da área genital, a gente está falando de bexiga, a gente está falando de uretra, a gente está falando de ureter, a gente está falando de toda essa anatomia aí e toda até essa fisiologia. Porque o corpo, ele não é só a forma anatômica, ele tem a bioquímica, ele tem a fisiologia, tudo isso são mecanismos que vão funcionando dentro dele. E então, olha como é que a gente tem um veículo aí para cuidar. Mas eu penso que não revolução, mas eu penso um senso comum. Você não vai aí num cabeleireiro cortar os cabelos, você não cuida do que você está olhando, mas você ainda não percebeu que você não está olhando. Isso acontece com muitas mulheres. Não está olhando,
Tá tudo certo. E não é porque ser ou não profissional da saúde. Mulheres que vi adoecerem demais, profissionais de saúde dentro de um hospital universitário. Então, a mudança ela não é drástica, porque é drástico aqui. A gente vira assim a chave e funciona tudo? Não é assim, é devagar. Devagar e sempre, pequenos passos, não revolução, informação, mas acima de tudo começar a gostar de querer ter essa menopausa nova. Vai ter recaída? Vai ter recaída, vai ter um dia que você não vai fazer o exercício, mas isso não quer dizer que você deixou de fazer. Não vai no outro dia, vai fazer no outro dia. Continua, a vida que segue. Não é porque você deixou de fazer um dia que parou. Há mulheres que começam a fazer, daqui a pouco parou. Parou por quê? Por quê? Porque aí precisa dessa retomada de consciência. Né? Um dia a gente age... Porque despertar parece ser imediato, né, gente? Mas não é imediato, não. Tem que reconhecer o tempo que eu posso mudar, eu quero mudar, eu tenho que reconhecer o tempo. O corpo muda independente da nossa consciência. Lembra sempre o carro e o motorista. Os níveis hormonais, eles vão baixar você querendo ou não. Estrogênio, progesterona, testosterona vai abaixar você querendo ou não. A gente não decide isso. A gente não decide isso. Agora a gente pode garantir, presta bem atenção, com muitas estratégias, minimizar essas oscilações hormonais. E aí mulheres na pós-menopausa, né, já deixaram de menstruar e agora estão vivendo a pós-menopausa, elas com certeza minimizam muito. Por quê? Porque já não tem tantas oscilações hormonais, mas ainda tem, porque não produz mais determinados hormônios, mas existem outros. Deus não esqueceu deixou de produzir um, mas ele colocou lá o genérico, que é o estroma, faz parte dos estrogênios, para poder dar um suporte, mas ele é genérico. Então, isso tudo que essa baixa hormonal, é que traz pra gente aí, vira um bebê com tudo baixo. A questão do sono é bem isso, Giz, é bem isso, Gislane, porque o bebê não acorda toda hora. Então, a mulher na menopausa tá toda hora lá acordando. Mas isso é mais da resistência dela, de não manter esse ritual do que qualquer outra coisa. Então, a baixa hormonal vai afetar o sono, a energia, o peso, a libido, os ossos e até o nosso cérebro. Mesmo que você esteja aí ignorando tudo isso, mesmo que você não sabe, o teu corpo vai gritar. E se você não tiver esse despertamento, ele vai gritar para doenças graves. Isso é que impacta muito no envelhecimento. Porque você já vai para o envelhecimento para só cuidar de doenças. E aí, você não quer ter autonomia, ter liberdade? Você não quer andar? Não quer ir fazer um passeio, carregar tua mala, não quer tua mochila? Olha isso, você pode fazer isso. Mas para isso tem aí o que investir. Tem que investir, né? Eu recebi uma mensagem que disse exatamente isso. Mas eu não tenho dinheiro para cuidar da menopausa. Mulher. Será que é tanto dinheiro assim para cuidar da menopausa? Né? Porque a gente vê fazer não sei o que, vê fazer isso. Mulher, é possível. É possível, você não tem que comprar comida? Não, você vai comprar comida que você vai comer. Então, não fica preocupada. Mas se eu não fizer suplementos, Flávia, se eu não tiver suplemento, como que eu vou ter energia? Porque a moda agora é fazer suplemento. Você vai fazer seu suplemento. Você vai fazer o seu suplemento, que você pode fazer o seu suplemento. Você pode não comprar o ômega, que custa caro, mas você pode comprar a linhaça dourada, que também está rico em ômega, e que vai trazer também o benefício que o suplemento vai te trazer. Talvez você tenha que colocar mais, ingerir mais outras fibras, outros óleos saudáveis, mas você também vai conseguir. Então, é preciso só entender isso.
despertar para a menopausa nova no sentido de que se eu quero, eu vou conseguir. E aí como é que a gente vai reagir, né? Tantas coisas, crises de identidade, igual a gente está vendo por aí falar, né? Que tô na menopausa, estou assim porque tô na menopausa. Irritabilidade, ansiedade, tudo isso tem estratégia. Gente, são muitas caixas de estratégias, de ferramentas para a gente fazer. Muitas opções. O que vai depender de cada uma, porque os sintomas de intensidade, então, uma mulher sente fogacho, cada uma vai sentir de um jeito, de intensidade, de tempo, de frequência, de acordo com o estilo de vida dela e de acordo também com o que ela quer para ela. Qual é a vida que ela vive? Não está na hora aí de pensar, mulher? Então, eu tenho insônia, cada uma vai se apresentar de uma forma, vai depender do ritual de cada uma. Vê se isso não é uma aprendizagem, vê se isso não é olhar para si e falar assim, são mudanças sim no meu corpo, mas são mudanças muito profundas que vão fazer com que eu comece a dirigir esse veículo de outra forma. E é muito bom. É muito bom. Não tenha a menopausa como um peso, um fardo. Não tenha a menopausa como um fardo. A menopausa precisa ser enfrentada para a gente ser feliz. Seja lá com que condição social que você tiver, seja lá com quem você conviver, floresça onde você estiver. Lembre sempre disso, plante aonde você estiver. A gente sente esse chamado. A gente sente esse chamado. Quando eu comecei a estudar mais a menopausa, que eu fiz curso de climatéria um tempo atrás, depois fiz outras especializações, depois fui fazer o mestrado e retomei com autocuidado, gestão e menopausa, eu pensava assim, gente, que é isso? Quando eu olhei 150 sintomas que eu estudei cada um, eu falei assim, não é possível, que a gente vai ter que passar por tudo isso aqui. Não é possível. Depois eu fui entendendo que cada mulher, hoje eu sei fazer uma escala de sintomas, assim, faço muito rápido. E eu fiz várias vezes meus sintomas para ver o que? Intensidade, frequência, época, tempo. Porque esse histórico, ele me ajuda a eu refletir, não somente, mas a tratar. Na época, o que eu preciso ingerir naquela época? Porque, mulher, não tenho nada contra o café com leite. Não tenho nada contra o café. Gosto muito do café. Eu acordo, já estou querendo um café. Mas eu tomo muito café sem cafeína. Vocês vão até achar engraçado. Eu tomo café sem cafeína. De manhã, não. De manhã eu acordo e tomo café. Mas depois eu vou tomando café sem cafeína. E por quê? Porque eu já conheço meu ritual de sono. Eu sei que o café vai ficar na minha corrente sanguínea durante 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependendo da quantidade e do preparo desse café. Então, se eu sei que aquilo me faz mal, mulher, para que você vai utilizar? Para de criar resistência para você e teimosia para você. Olha para os alimentos intencionalmente, por favor. Senso crítico. Esse é o despertar da menopausa nova. Então, se você não quiser despertar, tá tudo bem. Você pode deixar isso para depois. Mas você só está adiando algo que vai te levar aí a um sentimento de fraqueza, de não ter enfrentado, de não ter, talvez, laborado isso. Talvez você se sinta sozinha para elaborar isso. Talvez você precise ouvir as lives, talvez você precise ouvir mais chamados, talvez você precise ouvir mais coisas. Mas quando eu comecei a ouvir sobre a menopausa, e aí eu comecei a ouvir alguns especialistas falando, e eu comecei a escutar os americanos falar. O que estavam falando na Europa, o que estavam falando nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil eu já sabia o que estavam falando. E aí eu queria coisas novas, estudar coisas novas. E eu pensava assim, poxa, mas só falam de sintomas, só falam do corpo, só falam de que a gente tem que fazer, que a gente tem que isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas caramba, nós trazemos crença, nós trazemos resistência, nós trazemos problemas, nós trazemos família, nós trazemos
uma vida acontecendo, e aí só se fala de sintoma. Você coloca aí qualquer sintoma. Como tratar os sintomas? Como tratar o sintoma? Parei e falei, não, agora eu vou começar a ler. Não quero mais ouvir. Eu vou começar a ler, porque lendo eu vou entender como que eu posso ajudar as mulheres na menopausa. Lendo e estudando a fisiologia, a bioquímica, a anatomia, a miocina, como que ela traz os recursos importantes para os ossos. E aí, se a gente resistir a esse processo e adiar, a gente está dizendo assim, a gente não vai se preocupar com as nossas relações, se elas são tóxicas, se elas não são, a gente não vai se preocupar com as nossas doenças físicas, se elas vierem, se tem repercussão emocional, se não tem. A gente vai se importar com a nossa vitalidade, com o nosso brilho pessoal, com a nossa essência, com a mulher que a gente veio para o mundo. Eu sempre penso isso. Nós temos aí muitas coisas por fazer. E envelhecer sem fazer aquilo que a gente sempre quis fazer, que seja da forma mais simples de ajudar, de ver os filhos, os netos, de poder viver, porque viver é bom viver. Agora, a escolha que nós fazemos é que nos trazem as consequências que não são boas para o nosso viver. Então, viver e mudar é uma escolha válida, né? E lá na frente, tanto o nosso coração como o nosso corpo, que é o nosso veículo, vai nos cobrar. E há sempre um momento de despertar. Eu não sei quanto tempo a gente está aqui nessa live, ela já vai acabar, vai parar aqui, vai dar os 60 minutos. Mas o que eu quero dizer para você agora, esta noite, né, para a gente poder até refletir, porque eu tenho sempre refletido muito sobre isso, não vamos nos demorar para despertar. Pequenos passos, você vai ver que são grandes vitórias, né? Eu sempre posto, hoje eu esqueci de postar, eu sempre posto os exercícios, né, na academia, que é sempre uma vitória para mim. Sempre uma vitória, porque não é fácil. Não é fácil todos os dias a gente estar ali, né, se sentindo feliz em fazer, né, e trazer essa felicidade. Vai, mulher, vai caminhar. Vai, mulher, vai fazer teus exercícios. Vai, mulher, olha pro teu prato. Vai, mulher, olha pro teu sono. Vai, mulher, pensa, reflete. Não fica aí demorando demais para despertar para a menopausa nova. Uma ótima noite para vocês, que tudo o que nós conversamos aqui tenha servido aí de reflexões. E não esqueça do caderno, anotem tudo no caderno, sintomas, tempo, frequência, intensidade. E vamos também fazer uma live, o que você tem que conversar com seu médico. As mulheres aqui já vão saber tudo, vão escrever tudo e vão levar tudo para conversar. Porque quando eu já tô com a minha ficha toda pronta e já sei muito bem aquilo que eu quero. E você vai ser a protagonista da tua menopausa. Uma ótima noite, um beijo no coração de vocês. E muito obrigada por estarem aqui.